certa. Por um lado é muito positivo, que aquilo que o brasileiro não era politizado, que o brasileiro não gostava, isso acabou. A gente faz pesquisa de mercado também, a recusa da pesquisa política hoje é muito menor do que a pesquisa de mercado. O povo quer falar, o povo quer dizer em quem vai votar. E aproveitando essa pauta de pesquisa, porque muita gente olha o número da pesquisa assim e fala, isso aqui não pode ser verdade. Você está manipulando os números, né? Você como responsável por pesquisa no Instituto Paraná, como que funciona? Porque, por exemplo, o pessoal fala, não, isso aqui, como é que o Lula pode estar em primeiro em todas as pesquisas? Isso está sendo manipulado. Você tem como falar um pouco da metodologia da pesquisa? Temos como falar. A pesquisa, ela é feita na proporção da população, ela é uma amostra. Então, se a gente tem 53% do eleitorado feminino, 53% das entrevistas vão ser feitas com mulheres. Aí você tem a divisão por faixa etária. Um exemplo, se 13% do eleitorado é de 16 a 24 anos, 13% das entrevistas vão ser feitas ali. Se 40% do eleitorado, um exemplo, é até ensino fundamental, 40% das entrevistas vão ser feitas com pessoas do ensino fundamental. E assim por renda, por região, por estado e por tamanho do município. Certo? Então, quer dizer, ela é extremamente uma pesquisa, ela é extremamente uma amostra da população brasileira. Proporcional. O que acontece hoje com as pesquisas, são várias formas de fazer pesquisa e ninguém analisa isso. As pessoas soltam os números e não prestam atenção no que está escrito. Certo? Quais são as formas de pesquisa hoje na quantitativa? Ela pode ser feita por telefone, através de um operador da Paraná Pesquisas ligando para o Bruno. Ela pode ser feita automatizada, através de um robô que faz ligações, onde você vai discar ou vai falar. Se as eleições, por exemplo, em quem que você votaria? Se você vota candidato A, diz que um, candidato 2, que 2, ou você fala, você repete a gravação. E tem as pesquisas presenciais, certo? As pesquisas presenciais, que é aquela que você vai na casa das pessoas ou pesquisa em pontos de fluxo. Também tem uma diferença. Então, quer dizer, tem formas de pesquisa, só que todas as pesquisas está escrito, só que ninguém divulga. Então, as pessoas, não é correto você pegar uma pesquisa que foi feita telefônica e comparar com a pesquisa presencial. Pesquisa telefônica compara com pesquisa telefônica, presencial com presencial. Agora, existe uma grande discussão. Qual delas está certa, qual é a mais correta, qual é a melhor? Certo? É difícil de responder. Tem vantagens e desvantagens em cada um dos sistemas. Você acha que acontece aqui? Eu lembro até que o Ale comentou disso uma vez, aquele fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, do eleitor envergonhado. O cara que na pesquisa fala, tu vai votar no Trump? Ele fala, eu não, mas na hora ele vota, a mesma coisa acontece, por isso a de telefone ela tem um resultado diferente da presencial? Olha, a gente questiona muito isso e a gente já tem experiências disso, tá? Hoje tem 10% do eleitorado que se diz envergonhado. 10% diz que tem vergonha de dizer quem vota, porque é pressionado e tal. Eu vou dizer que voto nele, puta, vão me matar aqui, certo? Então, você tem 10% da população. Agora, tem vantagens e desvantagens na telefônica e na presencial. Você pega a cidade pequena, certo? É muito difícil, porque a pessoa pensa assim, foi o prefeito que mandou me ligar para saber em quem eu voto. Foi o vereador que mandou ligar para saber em quem eu voto. Nas cidades maiores, não. Na cidade maior, o cara não tem contato, mas nas cidades pequenas as pessoas são muito próximas. E presencialmente, pode ser até pior. Pô, o cara mandou bater aqui na minha casa para perguntar se eu vou votar nele. Se eu digo que não voto, esse cara no dia seguinte, ou ele manda meu irmão embora, manda minha mãe embora, sei lá eu o que ele vai fazer comigo. Então, quer dizer, mas isso é muito pequeno, isso não existe, certo? Das pessoas. E outra coisa, a maioria das pessoas, ela quer dizer em quem vota para o candidato dela aparecer na frente. Porque está muito acirrado, principalmente entre Lula e Jair Bolsonaro. Sim. Isso que eu ia perguntar. Vocês acreditam nesse ano, de maneira geral, né, antes de entrar e falar um pouco mais dos candidatos mais fortes, digamos assim, o que mudou da última eleição presidencial em 2018 para agora? Porque em 2018 a gente teve uma eleição muito acirrada, mas em 2014 também já foi assim. O que eu enxerguei é que em 2018 as mídias sociais tiveram um protagonismo maior do que em 2014. Você pega até a eleição do Bolsonaro, ele era um candidato que na televisão ele tinha, sei lá, segundos, né? Aparecia falando assim, vote em mim, era praticamente isso. Só que nas mídias digitais ele conseguiu angariar muitos votos ali, muitos seguidores, né? Fazia lives com centenas de milhares de pessoas. A gente vai ter essa mesma coisa agora ou vocês enxergaram uma mudança no cenário? Bruno, olha, tanto na eleição de 14 quanto na eleição de 18, elas eram para ocorrer de formas normais.
que as pessoas não comentam muito isso. A Dilma era a favorita para ganhar a eleição, tinha-se uma dúvida se a Dilma ganharia no primeiro turno ou não, o Aécio não conseguia deslanchar e, de repente, caiu um avião. Ali muda tudo. Marina entra, sobe. Viu? Aconteceu um fato muito forte, certo? Então, ali quebrou toda a lógica de uma eleição. Tá? Eleição de 2018. Vocês vão lembrar, o Geraldo Alckmin tinha quase 50% do tempo, batia muito no Bolsonaro, aquilo começava a criar eco, certo? Era uma eleição, as mídias sociais estavam fora do Bolsonaro, mas o Bolsonaro começava a ter dificuldade, de tanto que apanhava. De repente, Uma facada. uma facada. Foi ali que ele ganhou. Muda tudo de novo, certo? Então, o que a gente vê? Se a eleição for normal, que a gente espera que seja, Será que o normal é ser anormal? Porque a gente está vendo o histórico aqui. se a eleição for normal, ela vai ser normal. Agora, ela será normal? Essa é a pergunta que fica no ar. Certo? Teremos uma eleição sem um fato marcante, certo? Aí vai ser. As mídias tradicionais, a televisão vai ter muita força, o rádio vai ter muita força, as mídias sociais crescendo muito, certo? Que eles estão dando muita importância para isso. Isso que nós estamos fazendo aqui, eles vão correr muito mais aqui do que na mídia tradicional. É o que a gente espera. Certo? Eu não tenho dúvida disso, certo? Mas isso falando numa eleição normal. De repente vem um evento, muda tudo, acabou tudo que se falou. Uma guerra. Muito bem. Uma guerra, e de repente acabou tudo. Tudo que se falou aqui, tudo numa lógica, acabou. Não tem mais. Não tem mais.